de Minas e Sicoob Credicopa apresentam. Boa noite. Polícia Militar cumpre mandado de busca e apreensão e encontra grande quantidade de drogas em casa no Coração Eucarístico. Alunos da UFO convocam audiência para tentar resolver impasse da construção do campus em Patos de Minas. Por causa de celular, homem agride amigo a pauladas e o deixa gravemente ferido. Ônibus do transporte coletivo é assaltado pela segunda vez esta semana no mesmo ponto. Rompimento de barragem afeta a vida de milhares de mineiros e rios e cachoeiras de lama provocam destruição. Poluição sonora é tema de discussão em Patos de Minas. Motoristas insistem em estacionar em locais proibidos e veículos são removidos. Família de criança estuprada há quase um ano cobra a agilidade da justiça no julgamento do caso. O drama do adolescente que precisa fazer uma cirurgia para não ficar cego. Os destaques você confere a partir de agora. O Conselho de Segurança Pública de Patos de Minas promoveu uma reunião nesta sexta-feira para discutir um problema que tem tirado o sossego de muita gente: a poluição sonora. Várias ideias foram debatidas e a polícia inclusive estuda adotar medidas implantadas com sucesso em outras cidades para coibir o crime. A poluição sonora é o efeito danoso provocado por sons em determinado volume que supera os níveis considerados normais para os seres humanos. O excesso de ruídos causa diversos transtornos, como estresse, depressão e perda da audição. Este foi o tema da reunião realizada pelo Conselho de Segurança Pública, que teve a participação de diversas autoridades. O encontro aconteceu no plenário da Câmara dos Vereadores. 99% das pessoas aqui são incomodadas com esse tipo de barulho, principalmente por som automotivo, né? Então, por isso, o Conselho de Segurança idealizou essa reunião com todas as autoridades, que daqui realmente, como eu falei agora na minha fala, eu tomei uma injeção de ânimo agora, porque eu senti que estão todos empenhados agora, né? Agora o judiciário, o executivo, né? Todos empenhados. Na reunião, foram levantados vários pontos para diminuir a poluição sonora na cidade. O atual comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar propôs a utilização de um método de fiscalização que foi eficiente na cidade de Unai. Eu estava no comando do 28º Batalhão Unai, tinha acabado de comandar lá, e nós tivemos uma experiência lá muito exitosa, onde nós verificamos, principalmente na questão do som automotivo. Foi o primeiro foco de combate nosso. Nós fomos instados pela Câmara de Vereadores, juntamente com o Conselho de Segurança Pública, para tentar mitigar o problema. Como a Polícia Militar ela é apenas uma engrenagem no sistema de segurança pública, nós montamos um comitê de crise, que foi Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário. E nessa reunião nós procuramos aspectos legais para aumentar o custo para aquele infrator que vier a cometer poluição sonora e perturbação do sossego. Nós enquadramos esse cidadão que está fazendo a poluição sonora na parte criminal, cuja pena e a multa é muito maior do que perturbação do sossego, que era contravencional. A ideia sugerida pela PM poderá ser colocada em prática em Patos de Minas. Estratégia que eu entendo viável e que vai tornar objetiva a atuação dos órgãos de defesa social na questão da proteção do conforto acústico das pessoas, e é uma solução que vai dar uma resposta mais satisfatória para a sociedade que vem sofrendo cada dia mais. Bem, aqui foi analisada a situação do crime de poluição sonora nos casos em que indivíduos estão aí com carros em alto som
ou locais onde o som é exagerado. E, por conta disso, nós vamos analisar, logicamente, com a cautela, com a razoabilidade, quando esses casos chegarem à delegacia, para verificarmos se o caso que chega à delegacia realmente é compatível com um crime de poluição sonora explicitado na lei ambiental. Para o presidente do CONCEP, a reunião foi produtiva. O próximo passo será organizar um novo encontro para colocar as ideias em prática. Essa reunião vai ser com os juízes, com a promotoria, com a polícia militar, civil, com vários membros que estão lá, né? Tem CODEMA, tem o pessoal do meio ambiente. Eu acho que agora foi bem feita a coisa. O IBGE divulgou hoje a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014. No critério de declaração de cor ou raça, a maior parte da população brasileira, 45,5% da população, o que representa 92,4 milhões de pessoas, é branca. Já o grupo de pessoas de cor parda representa 45% do total. Outros 8,6% se declararam de cor preta, um total de 17,4 milhões de pessoas, e 1,8 milhões de pessoas declarou outra cor ou raça. Confira outros números. A pesquisa revelou que as mulheres recebem 74,5% do rendimento dos homens. Enquanto os salários dos homens foi de R$ 1.987, o das mulheres foi de R$ 1.480. Em 2014, o Brasil tinha 203 milhões e 200 residentes no país, crescimento de 0,9% em relação a 2013. As pessoas ocupadas somam 98,6 milhões, um número de 2,9% em comparação com 2013. O número de desocupados era de 7,3 milhões de pessoas. Outro dado revelado pela pesquisa mostrou que o número de usuários da internet teve crescimento de 11,4% no ano passado. Cerca de 95,4 milhões de pessoas de 10 anos de idade ou mais acessaram a rede. A pesquisa mostra ainda que 136,6 milhões de pessoas acima de 10 anos tinham celular para o uso pessoal em 2014, um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior. Uma boa notícia é que a taxa de analfabetismo caiu de 8,5% para 8,3% entre as pessoas acima de 15 anos de idade e agora esse contingente é de 13,3 milhões de pessoas analfabetas. Com a falta de vagas de estacionamento no centro de Patos de Minas, muitos motoristas têm se arriscado e parado em locais proibidos, mas a polícia não tem perdoado esse tipo de infração. Alguns motoristas de veículos de passeio acabam estacionando em áreas destinadas à carga e descarga e complicam o trabalho dos condutores que precisam descarregar mercadorias. No final da manhã desta sexta-feira, 3 carros foram removidos porque ocupavam uma dessas vagas. Você vai ver a seguir que operário morre depois de cair de estrutura de 2 metros em Lagoa Formosa. E ônibus do transporte coletivo é assaltado pela segunda vez esta semana no mesmo ponto. Em julgamento nesta sexta-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Atlético foi multado em R$ 35 mil por causa de cuspes da torcida do Clube Mineiro no técnico Tite do Corinthians no último dia 1º. O Atlético defendeu-se apontando as dificuldades de impedir esses atos e que fez de tudo para vetar seus torcedores de tomar tal ação. O clube irá recorrer. Um homem de 56 anos morreu nesta quinta-feira em Lagoa Formosa depois de cair de uma estrutura de 2 metros. Ele era um dos operários que trabalhava na construção de um galpão há 2 meses. O acidente foi por volta das 4h30 da tarde. O operário trabalhava na construção deste barracão de estrutura metálica que fica na esquina das ruas Coronel Cristiano com José Sebastião Borges, no bairro Bom Retiro, onde irá funcionar uma atacadista. 3 pessoas de uma construtora de Patos de Minas trabalhavam na obra há 2 meses, na montagem da estrutura do barracão. José Ailton de Oliveira, de 56 anos, era montador de estruturas metálicas e era experiente, já com 16 anos de empresa. Segundo informações, ele caminhava por esta viga de cerca de
3 metros de altura quando se desequilibrou e bateu com a cabeça no chão. Colegas de trabalho e vizinhos ainda tentaram socorrer o operário. José Ailton chegou a ser levado ao pronto atendimento em Lagoa Formosa com parada respiratória. Segundo informações do hospital, ele morreu pouco depois de dar entrada. O trabalhador fraturou o pescoço. Pela segunda vez esta semana e no mesmo ponto, o motorista de um ônibus de transporte coletivo foi assaltado em Patos de Minas. O ladrão não foi preso. Era por volta das 10h30 da noite quando aconteceu o assalto. O ônibus da Rota 07, que faz a linha Jardim Panorâmico Centro, estava parado no ponto final na rua Chiquinho do Bé, quando o homem chegou como se fosse passageiro, de cara limpa, e anunciou o assalto. No ônibus estava apenas o motorista. O assaltante, segundo ele, estava armado com uma faca e fez ameaças. Ele fugiu sentido quadra do bairro, levando cerca de R$80. Segundo informações, o ladrão seria um rapaz moreno, magro, alto, usava bermuda colorida, camiseta e chinelos havaianas. E um detalhe, esta é a segunda vez que o ônibus desta rota é assaltado neste ponto em menos de uma semana no mesmo horário. A suspeita é de que seja o mesmo ladrão. A polícia militar foi acionada e, com as características do autor, começou rastreamentos na tentativa de prender o ladrão. Você vai ver a seguir que rompimento de barragens em Mariana afeta a vida de milhares de mineiros e rios e cachoeiras de lama provocam destruição. E é grave o estado de saúde do agredido a pauladas por um amigo por causa de um celular. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a comercialização de 43 planos de saúde de 16 operadoras pelo não cumprimento dos prazos máximos de atendimento e de queixas sobre negativas indevidas na cobertura hospitalar. A medida entra em vigor a partir da próxima quinta-feira. As operadoras ficam impedidas de receber novos consumidores nesses planos até comprovarem melhoria da assistência. O atendimento permanece normal para quem já é cliente dos planos. As operadoras também podem ser multadas em R$100 mil. A lista completa você pode conferir no site www.ans.gov.br. Outros 38 planos de saúde de 14 operadoras que estavam com a comercialização interrompida poderão voltar a operar, já que comprovaram melhoria no atendimento. Subiu para 7 o número de mortos vítimas de rompimento das barragens no distrito de Mariana. A última vítima foi identificada como Marcos Aurélio Moura, funcionário da empresa Produquímica. 2 corpos ainda aguardam identificação. No total, há 18 desaparecidos, sendo 9 funcionários e outros 9 moradores. A lama que desce o Rio Doce já provocou estragos na região entre Governador Valadares e Coronel Fabriciano. Várias cidades estão sem água e a recomendação é manter o gado, animais e pessoas longe do rio. A situação do Rio Doce é realmente dramática. A lama tomou conta de toda a extensão do rio, causando prejuízos à fauna e flora da região do Vale do Aço. O presidente da Fundação Relictos, que participa da gestão do rio, conta que o governo está captando amostras de água para analisar o nível de contaminação. Metais pesados e outros sólidos, metais presentes na água são mais difíceis de serem feitas análises, estão sendo feitos em laboratórios credenciados e demora mais um pouquinho para ter os resultados. A Polícia Militar do Meio Ambiente está realizando monitoramento do leito do rio. Uma das preocupações é a morte de vários peixes. Infelizmente, esse desastre ambiental coincidiu com a época do Piracema, exatamente a época em que os animais aquáticos, os peixes, fazem a subida do rio para poder fazer a reprodução, a desova. E com a quantidade de material de lama que foi carreado para o Rio Doce, então isso vai dificultar muito que os peixes possam subir até a cabeceira dos rios para fazer essa reprodução. A principal recomendação que a gente faz para a população é não consumir de maneira alguma a água do Rio Doce nesse momento. Não fazer a dessedentação de animais com essa água,
e também não consumir os peixes que estão morrendo em decorrência desse desastre. A Cenibra suspendeu no último sábado a produção de celulose nas 2 linhas de fabricação, devido às restrições para a captação de água da fábrica ocasionadas pela lama do Rio Doce. Gente, é de chorar ver essa situação, tá? Olha a cachoeira aqui em Belo Oriente, próximo de Valadares, cachoeira da minha cidade. Que tristeza! A lama da represa. As imagens que você acabou de ver mostraram a chegada da lama aqui no Rio Doce, no município de Cachoeira Escura, que fica próximo à Cenibra. A água já chegou a medir 2 metros de altura acima do nível em que o rio antes apresentava. Quanto aos moradores, o mau cheiro preocupa e com tanta água estão sofrendo com a falta dela. Encontramos este senhor pelo caminho carregando vários litros. Faltou água lá, tio? Faltou todo mundo. Você tá buscando longe? Vai ser buscar hoje. Em Governador Valadares, a população queimou pneus na linha de trem também como protesto pela situação de emergência em que se encontra a cidade por causa do rompimento da barragem em Mariana. A mineradora Vale informou que vai mandar 4 vagões-tanque com capacidade de 260 mil litros captados em Ipatinga para abastecer Governador Valadares. Em Conselheiro Pena, 40 quilômetros de Valadares, a lama que desce o rio já começa a matar os peixes. Alguns moradores chegaram a recolher alguns animais, mas a Vigilância Sanitária informou que a população deve manter distância da água e não consumir peixe. Os relatos são de mau cheiro percebido à distância e de presença de manchas de substâncias desconhecidas que não se misturam à água. A Justiça deferiu em ação civil pública cautelar para determinar a indisponibilidade de 300 milhões de reais na conta da Samarco. A quantia deverá ser usada exclusivamente para a reparação de danos causados às vítimas da cidade. A decisão é do juiz Frederico Esteves Duarte Gonçalves, da comarca de Mariana. E a primeira remessa de vagões de trem da Vale, que transportava água para abastecer a cidade de Governador Valadares, precisou ser descartada. Cerca de 300 mil litros estavam contaminados com querosene. A água seria transferida para caminhões-pipa para garantir o abastecimento de hospitais, escolas e creches, mas estava imprópria para o consumo. Tempo e temperatura. Oferecimento. Sua idade e seu desconto. Aqui na New Color, suas armações têm desconto de acordo com a sua idade. O final de semana é de tempo instável em toda a região, mas mesmo assim, na maioria das cidades, o calor não vai dar trégua. O sábado em Patos de Minas será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 19 e 34 graus. O índice ultravioleta registra 13, o que é considerado extremo. Em Carmo do Paranaíba, a máxima chega aos 31 graus. Já em Lagoa Formosa, São Gotardo e Presidente Olegário, a máxima atinge 35 graus. E a temperatura mais quente na região no sábado será registrada em Lagamar, com 37 graus. Já no domingo, em Patos de Minas, sol com muitas nuvens durante o dia. Há probabilidade de chuva. A temperatura mínima será de 19 e a máxima pode atingir 32 graus. O índice ultravioleta repete 13 e é considerado extremo. Em Matutina, mínima de 16, máxima de 28. Em Rio Paranaíba, máxima de 30 graus. Já em Coromandel, a temperatura varia entre 22 e 31. Em Guimarães, a máxima atinge 30 graus. E em Varjão de Minas, 29. Um celular foi o motivo de uma briga nesta sexta-feira entre 2 amigos em Patos de Minas. Um deles foi agredido a pauladas e encaminhado em estado grave para o hospital. A polícia militar foi acionada na madrugada desta sexta-feira para socorrer um homem identificado como Sebastião Fernandes Souza, de 58 anos, que foi vítima de lesão corporal. Aparentemente, a vítima mora nesta casa e foi agredida em frente à sua residência, localizada na Rua da Páscoa. Ele foi encontrado caído ao solo em estado grave e encaminhado ao hospital regional. O autor desferiu vários golpes de
paulada na vítima, causando lesões, inclusive suspeita de fratura na costela, braço e crânio. Segundo a Polícia Militar, os envolvidos disseram ter uma relação de amizade. E o que teria ocasionado a briga foi um desentendimento por conta de um aparelho celular. O princípio que foi informado para a gente foi isso aí, foi um desentendimento por causa de um aparelho celular. O principal suspeito da agressão, Geraldo Afonso de Oliveira, de 43 anos, foi localizado na manhã desta sexta-feira no bairro Nossa Senhora das Graças. Ele, que já tem diversas passagens, ficou à disposição da autoridade policial, que, diante da gravidade dos ferimentos da vítima, poderá configurar o crime de lesão corporal em tentativa de homicídio. A viatura obteve o êxito de localizá-lo na rua Emílio Souza, próxima à residência dele, no Nossa Senhora das Graças. O autor ele tem algumas passagens sim, por embriaguez, até mesmo por agressão, né? Já é bem conhecido nosso aí. O estado de saúde de Sebastião Fernandes continua grave. Depois do intervalo, vamos mostrar a ação da PM que terminou com a apreensão de grande quantidade de drogas em uma casa no bairro Coração Eucarístico. E família de criança estuprada há quase um ano cobra agilidade da justiça no julgamento do caso. Serão abertas na próxima segunda-feira as inscrições para o programa de estágio 2016 da CEMIG. Ao todo serão oferecidas 195 vagas, sendo 106 para nível superior e 89 para nível médio técnico. As inscrições vão até 30 de novembro e devem ser feitas no site www.agel.com.br. Há vagas para Patos de Minas. O estágio está previsto para começar em fevereiro, com duração de 10 meses e carga horária de 4 horas por dia. Os candidatos selecionados receberão bolsa de complementação escola com direito a vale transporte. A Polícia Civil de Presidente Olegário apreendeu nesta sexta-feira uma adolescente de 17 anos suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrido no dia 22 de outubro. A vítima, Dalvaí de Assis, que foi atingido no olho por um disparo de arma de fogo, já possuía um mandado de prisão em seu desfavor. As investigações da polícia chegaram até o adolescente de 17 anos que acabou confessando a autoria, afirmando ter efetuado o disparo devido a um desacerto financeiro. Diante das evidências, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão do menor para internação provisória pelo prazo de 45 dias, sendo a medida efetivada a partir desta sexta-feira, 13 de novembro. A Polícia Militar cumpriu o mandado de busca nesta sexta-feira e prendeu um homem de 22 anos acusado pelo crime de receptação. Na casa dele, os militares encontraram 8 janelas de vidro que, segundo a PM, teriam sido furtadas nas casas do Jardim Esperança 4. Ele disse à polícia que comprou a casa por R$50. Os detalhes você acompanha no NTV News de amanhã às 19 horas, também pelo site patosjá.com.br. E hoje os militares também apreenderam uma grande quantidade de drogas no bairro Coração Eucarístico. Os entorpecentes estavam com um rapaz de 38 anos que possui diversas passagens pela polícia. A apreensão aconteceu na rua Chilon Gonçalves, no bairro Coração Eucarístico, em cumprimento de um mandado de prisão. Fomos cumprir um mandado de busca de prisão em favor aí do réu. No momento aí que nós chegamos na sua residência, fizemos um planejamento, várias vezes que tentamos abordar essa residência, ele evade pelos fundos, né? Fizemos o cerco na residência, no momento que acabamos de fazer o cerco, comandado do capitão Socos, chegamos pela frente, ao ver a guarnição, ele tentou pular o muro pelos fundos da residência, mas pela infelicidade dele, a polícia já estava esperando ele lá no muro. Ao ver a guarnição, comandada aí pelo sargento Hermes e o cabo Helder, ele retornou. Ao retornar, ele jogou um embrulho já na residência de um vizinho, né? Diante aí dessa movimentação dele, o capitão já fez a prisão dele de imediato. Foram apreendidas 3 pedras de crack, totalizando 16 gramas e 81 papelotes com substância semelhante à cocaína, além de R$ 902,90 em dinheiro. Também foram encontrados um medidor e uma trouxa com mais 40 gramas de um pó branco semelhante à cocaína. Ao verificar que se tratava, que tinha jogado aí na residência do vizinho, em contato aí com
o proprietário da residência, o mesmo franqueou nossa entrada, ao verificar que se tratava-se de vários dólares de cocaína, né, pedras de crack, né, totalizando isso 81 dolinhas de cocaína, mais ou menos 50 gramas de cocaína, pronta já para embalar, e mais 20 gramas de crack, né, que ia ser feito também a cracaína, que o pessoal é conhecido aí. Em busca pessoal na delegacia, foi encontrada uma tesoura modificada com um medidor e mais R$ 45 em dinheiro. A apreensão de tanta cocaína chamou a atenção. É uma droga mais cara, né? Usada aí por pessoas do nível mais alto. Mas as informações que nós tínhamos que esse traficante aí faz o tráfico naquela região. Inclusive há pouco tempo aí já foi preso ele, né? Teve a sua prisão aí, feita aí pelos nossos colegas aí da Polícia Civil, comandada aí por João, né? E novamente aí a Polícia Militar fazendo seu papel, cumprindo aí o mandado de prisão e com a felicidade encontrou essa grande quantidade de droga que possivelmente poderia, né, afetar qualquer um da nossa família. Foi preso Adenilson Nunes de Oliveira, de 31 anos, que tem diversas passagens pelo mesmo crime. Já foi preso aí há pouco tempo por tráfico de droga, já foi preso várias vezes por tráfico de droga e mais uma vez está se retornando por tráfico de droga ao Sebastião Satir. Corrigindo uma informação dada por mim, o suspeito disse nesta matéria ter comprado cada janela a R$ 50. Nós vamos mostrar agora o apelo da família de uma criança de 5 anos que foi estuprada há quase um ano no bairro Peluso. Nós mostramos todo o caso aqui no NTV News. Inclusive, o dono de uma padaria chegou a ser preso na época, acusado de cometer o crime, mas foi solto. O que a família quer agora é que a justiça acelere o julgamento. Não tem ninguém não, senhora. O caso aconteceu no dia 16 de dezembro de 2014. Na época, a criança de apenas 5 anos de idade contou à mãe o que teria acontecido. Segundo ela, Eurípides Antônio de Castro, comerciante no bairro Peluso, teria levado a criança para o fundo da padaria na Rua Marte e praticado sexo oral com ela. Ela relatou que ele levou ela para o fundo da padaria, colocou ela em cima de um freezer, empurrou ela para trás, arredou a calcinha dela e começou a lamber as partes íntimas dela. Na época do caso, Toninho, como é conhecido, foi preso, mas negava o estupro. O que aconteceu? Ué, doutor, o lance foi o seguinte, sabe? Igual, sabe, Lagueja não. É que a menina é vizinha lá da padaria, né? Mas a gente tava lá no barzinho lá de frente lá, comendo um churrasquinho, bebendo, aí tinha uma farra na casa dela, né? Aí, sabe, teve uma hora que eu fui lá. É que, tipo assim, sabe, a padaria já tá fechada, mas aí eu fui lá na padaria, para de sabe? gaguejar, safado. Aí a menina foi atrás, mas o irmãozinho dela, sabe? Ela, irmãozinho. Aí, sabe, a gente vai ficar no monte uns 2, 3 minutinhos. Ai, ficou ainda, saiu, sabe? Aí, fala que ficou aí, ainda, sabe, depois... Aí ficou lá brincando lá, conversando e tal, né? A menina de 5 anos. Isso. Aí mais tarde ela foi dormir, sabe? Quem foi dormir? Essa menina. Na sua casa. Aí, sabe, depois... igual, sabe, eu tava lá na casa lá da mãe dela, que é vizinha lá, né? Ou você penetrou nela? Não, só nenhuma coisa nem outra. Uma coisa aconteceu. Não. A menina não ia mentir não, sou. Menino pequeno mente não, sou. Se você fez uma besteira, tem que estar arrependido dela, correto? Você está arrependido do que você fez? Tô arrependida de estar aqui, porque eu não fiz nada. Mas... Segundo a família da criança, o suspeito ainda tentou apagar as imagens do circuito interno da padaria, mas elas foram recuperadas pela polícia e, de acordo com a família, provam o que ele teria feito com a criança. Teve acesso, eles levaram porque ele não quis dar a senha. A Polícia Civil conseguiu quebrar o sigilo do computador e recuperou as imagens porque ele tinha apagado. Cenas fortes. Fortíssimas. Que indignou mais ainda você da família. Muito, porque tem as provas, não é coisa que ninguém inventou. Passados quase um ano do caso, Eurípides continua solto e a justiça, segundo a família, não tomou providências. Continua solto, já vai fazer um ano, o juiz não faz nada, ele está solto, sendo que tem as provas. Se não tivesse as provas, tudo bem, mas tem as provas. Eu nunca nem fui chamada para conversar no fórum, para nada.
Como se nada tivesse acontecido. E o caso já vai para um ano já. Para um ano. E assim, igual eu falei, eu nunca quis prejudicar ninguém, só que já que ele fez, ele tem que pagar. O que vocês da família querem que a situação seja resolvida e que justiça seja feita. Que justiça seja feita. Porque quantos mais casos vão aparecer vários para poder o juiz tomar uma atitude. O que a família cobra é que seja feita justiça. Tem as provas. Por que ainda não foi preso? Porque ele ficou 22 dias preso, com 24 saiu logo da perícia. Eles tinham que ter imediatamente ir lá e prender ele de novo. Ele esperar preso, agora está esperando a liberdade, vai para um ano. Enquanto ele está aí, vivendo a vida dele tranquilamente. E nós? Informações de que ele está na cidade? Não, na cidade ele não está não, ele está na cidade vizinha. Vivendo tranquilamente? Tranquilamente a vida dele. E é o que volta o que indigna mais a vocês, né? Verdade, postando fotos em redes sociais, aquelas fotos que tá feliz, parecendo que nada aconteceu, tá agindo normalmente, enquanto a gente fica aqui, ó. Segundo a Justiça, a audiência sobre esse caso está marcada para o dia 16 de dezembro. Ainda nessa edição, vamos mostrar que alunos da UFO convocam a audiência para tentar resolver o impasse da construção do campus em Patos de Minas. E o drama do adolescente que precisa fazer uma cirurgia para não ficar cego. O impasse sobre onde será construído o campus da UFA em Patos de Minas continua. Para discutir as alternativas para resolver a questão, foi realizada uma reunião nesta sexta-feira. Os estudantes da universidade cobram mais empenho. A audiência foi organizada pelo Diretório Acadêmico da UFO de Patos de Minas. Os estudantes querem respostas em relação à construção do campus da universidade na cidade. Essa audiência veio por meio da pedidos, né, dos alunos, não só dos alunos também, mas também por nós, parte do diretório acadêmico, né, que porventura essa audiência tem por a finalidade dela resolver a problemática, né, da implantação do campus UFO Patos de Minas. Os estudantes da UFO em Patos de Minas reclamaram da falta de assistência por parte da reitoria da universidade. Eles não passam nada para os alunos, tipo, ficam abandonados, fica a ver navios. Sem resposta, sem informação? Sem resposta, porque a gente tenta perguntar, eles não respondem. Tá assim, mas nós conseguimos isso aqui para ver se essa audiência, para ver se eles conseguem dar algumas respostas, que pelo que parece eles estão conseguindo dar as respostas. A demora na construção do campus da UFO em Patos de Minas tem causado sérios danos aos estudantes. O campus deu início em 2011 e até hoje não foi definida a situação do campus. Você vê, já foram aí 4 anos e dentro desses 4 anos nós não temos ainda um campus próprio. Toda a nossa estrutura depende do Unipam. Ou seja, nós somos totalmente divididos aqui em Patos de Minas. As salas de aulas se concentram aqui no Unipam, laboratórios na Major Jerônimo e biblioteca na Getúlio Vargas. Então acaba que nós ficamos totalmente divididos. A gente não tem um local fixo, a gente sai da aula, a gente tem que desgastar o deslocamento para laboratório, para biblioteca. O assessor da reitoria da UFO em Monte Carmelo participou da audiência. O campus de lá é da mesma época do de Patos de Minas e está muito na frente. Nós estamos com um prédio, uma sede própria, mas aqui em Patos de Minas eu percebi, pelo menos por parte dos alunos que estavam presentes, dos servidores, de que existe uma vontade muito grande que essa universidade ela seja realmente consolidada aqui. Eu não vejo mais que tem uma volta dela não se consolidar. Se resolvendo essa questão da construtora, que se fará lá o prédio, iniciará as construções agora numa área própria da universidade, que já foi resolvida. O diretor de logística da UFO, Wesley Marques, explicou aos alunos que o processo de construção do campus de Patos de Minas está parado na Justiça. Nós estamos com o campus garantido já. O que está emperrado nesse momento é porque a empresa entrou na Justiça, com relação que a empresa que tinha começado a obra, a primeira obra de construção lá, nós tivemos que fazer uma nova licitação, porque o contrato com a empresa havia sido vencido já, e a empresa entende que é importante que ela continue, que legalmente ela deveria continuar, por isso ela entrou na Justiça, até onde a gente sabe. Resolvida essa questão, esse impasse,
Se for determinado que a empresa continue, ela vai continuar a concluir a obra. Caso se identifique, seja decidido que não caberá a ela, que nós temos realmente que fazer uma nova licitação, essa licitação já foi iniciada, a gente conclui o processo e a empresa que ganhar, pode ser até a mesma empresa que vier a ganhar, vai concluir o prédio. Ele garantiu que existem recursos disponíveis para iniciar a obra. Nós temos já um projeto iniciado, vai ser aproveitado toda aquela estrutura, na verdade é um conjunto de prédios. Você tem a parte da rampa, que ela é feita para atender 2 grandes prédios, um de salas de aula e um de laboratórios. Um prédio vai ser, o primeiro prédio a ser construído deverá ser de salas de aula. Eu não acompanhei muito de perto o projeto, mas houve algumas discussões para que a gente conseguisse atender pelo menos alguns laboratórios já nesse prédio, para poder ter um pouco mais de estrutura. Mesmo assim, nesse primeiro momento, a gente deve manter também o atual prédio de laboratórios que foi cedido pela Prefeitura Municipal. Nós vamos mostrar agora o drama de um adolescente que luta para não perder a visão. Ele precisava fazer uma cirurgia com urgência, mas o procedimento não é oferecido pelo SUS. Em um dos olhos, Matheus já realizou o procedimento e agora mobiliza a população para juntar dinheiro e pagar a cirurgia no outro olho. O óculos com lentes escuras é recomendação médica. Após passar pela primeira cirurgia para conter a ceratocone, Matheus Henrique Rodrigues precisa de repouso. Não saía de casa, ficava só em casa, da escola para casa da escola. Você ficou com medo? Fiquei. Medo de perder a visão? Foi. Aos 14 anos de idade, Matheus descobriu a doença por acaso em um jogo de videogame. Vamos jogar videogame. Aí eu falei assim, não, eu gosto de jogar videogame sozinho. Aí ela foi sair, foi pra casa da mãe dela. Aí eu falei assim, posso jogar videogame? Ela falou assim, pode. Aí eu tava lá em casa jogando videogame, e aí ela apareceu de uma hora pra outra. E eu tava, vamos dizer, perto da televisão. E ela falou pra me chegar pra trás. Eu falei, se eu chegasse pra trás, eu não enxergava o meu bichinho lá, o carinha do videogame. Aí ela foi e correu atrás. E ela viu que você tava com algum problema na visão? Foi. A ceratocone é uma doença degenerativa que afeta a córnea e pode levar a pessoa a perder completamente a visão. O tratamento é feito por cirurgia com especialista. O custo é elevado e, o que é pior, não há previsão pelo SUS. Ela só é feita pela clínica particular e a doença não espera, Maurício. A doença, a cada dia que passa, é galopante. Então, ela se manifesta nessa idade, mais ou menos entre 13 aos 15 anos, e é uma doença terrível, que se você não acudir ela em tempo, né, ela tem 3 probabilidades de dar certo. Essa primeira cirurgia que ele fez, se não der, daqui 90 dias terá uma outra cirurgia, que é a mais cara, e se essa segunda cirurgia não der, é somente um transplante de córnea. Então, assim, tem que correr contra o tempo. Desde a descoberta da doença, familiares e amigos de Matheus vem fazendo campanhas para arrecadar os recursos necessários. A primeira cirurgia já foi feita, mas ainda falta a segunda, que custa R$12 mil. A segunda cirurgia agora custa em torno de R$12 mil, né? E para isso a gente está promovendo aí, fazendo várias promoções, bingo, rifas, sorteios de alguma coisa. E agora nós vamos ter no próximo domingo, a partir das 14 horas, das 16 horas, aqui na lanchonete do Mutuca, na Avenida Tomás de Aquino, um bingo beneficente, onde nós vamos estar arrecadando recursos aí para essa segunda cirurgia do Matheus, que acontece daqui 90 dias. E a gente conta com a população de Patos de Minas, que é uma população, né, não só de Patos de Minas, que a gente aí já recebeu o depósito, a família recebeu o depósito, e até de pessoas de outras cidades, que estão assim solidárias à causa do Matheus. O Matheus está ansioso pela cirurgia. Ele precisa da visão para realizar o sonho que carrega desde a infância. A vida normal, muito melhor, né? Poder filmar uns caminhões, é bastante legal, né? E caminhão, eu gosto de caminhão demais. Gosta muito de caminhão? Sim. Meu sonho é ser caminhoneiro, ter uma frota. Olha só, e aí com problema de visão não dá para dirigir, né, Matheus? Aí o meu sonho realiza, né? A conta para depósito, Banco do Brasil, agência 0190, dígito 2. A conta é 53119, dígito 7, poupança. Eu vou repetir. Agência Banco do Brasil, 0190, dígito 2. E a conta é 53119, dígito 7, poupança. Em nome de Alessandra
Rodrigues de Matos. A outra conta para depósito é também Caixa Econômica, essa é Caixa Econômica e a agência 0142, a operação é 13, que é a poupança, e a conta é 8172, dígito 2, vou repetir. Caixa Econômica, agência 0142, operação 013 e a conta é 8172, dígito 2, poupança em nome de Januária Rodrigues de Deus. E a gente agradece a todos aqueles que colaborarem com o Mateus. O NTV News termina aqui, vai estar de volta amanhã em nova edição, às 19 horas. Mais informações você confere em www.patosjá.com.br. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Governo de Minas e Sicoob Credicopa apresentaram Governo presente e atento por uma Minas Gerais mais justa e integrada. Minas Gerais, governo de todos. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.